Já estamos de volta para falar dos Reis Magos. Mitos sobre a história do Natal são descobertos e esclarecidos no livro O Mistério dos Magos. Os cristãos são bem entendidos sobre o presépio de Natal, incluindo os 3 magos que visitaram o menino Jesus e o que aconteceu na realidade. Padre Dwight Longenecker pretende esclarecer tudo com seu novo livro, Mistério dos Magos. Isso não significa que não podemos ter 3 reis e camelos em nosso presépio. Significa apenas que esta história será capaz de esclarecer muitas lendas para encontrar os fatos. O padre acredita que existem principalmente 3 dessas lendas que são aceitas. As 2 primeiras insistem que haviam 3 homens sábios que também eram reis. O terceiro coloca esses reis em uma busca espiritual para encontrar o Messias. Padre Longenecker, cujo argumento baseia-se muito dos estudos bíblicos, tanto do Novo como do Antigo Testamento, também fornece evidências de outras fontes, aventurando-se até a astronomia. Isso se adapta perfeitamente ao que sabemos sobre a história do tempo. Então, vejamos novamente a precisão histórica do Novo Testamento. Ele também se encaixa com muitas outras descobertas arqueológicas e textuais feitas nos últimos 30 ou 40 anos, mostrando cada vez mais a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Além de presidir uma paróquia nos Estados Unidos, o autor também mantém um blog e fala em conferências. Mas ele não havia ponderado ainda o caso dos magos até alguns anos atrás, quando foi convidado para escrever um artigo da revista sobre sua origem. Suas descobertas foram tão cativantes, a ideia floresceu em Mistério dos Magos. Embora alguns estudiosos do Novo Testamento possam concluir os magos como um conto de fadas, este padre assegura que seu último trabalho revelará a verdade a todos os outros sobre essa chamada lenda. O livro não é um livro explicitamente religioso, não é um livro espiritual, é um livro de história. Isso, portanto, deixará as pessoas com um renovado apreço pelos fatos que estão por trás da narrativa infinita de Nosso Senhor. A partir deste livro, vão poder contar a história dos Reis Magos com uma nova perspectiva. O documentário A Ilha dos Monges mostra a vontade desses sacerdotes em construir um novo futuro. Um mosteiro muito grande para tão poucos monges. Esta é a base do documentário A Ilha dos Monges, que segue a vida desta comunidade cisterciense com 8 membros em uma casa para 120 pessoas. Os monges querem se mudar para um lugar menor, devido às circunstâncias. No entanto, começar após alguns séculos de história em um só lugar não parece ser uma tarefa fácil. Afinal, é a história de todos nós, porque há momentos em nossas vidas, quando temos que deixar as coisas que tivemos, temos que abandonar toda a segurança que achamos que tivemos. Assim, apesar de ser uma história muito particular sobre monges católicos, pensei que tivesse um tema universal. A diretora vizinha dos monges descobriu que eles estavam se mudando e queriam seguir todo o processo com a câmera. Ela propôs aos monges que eles a deixassem acompanhá-los para sua nova casa. Quase ninguém entra nesse claustro, especialmente uma mulher. Então percebi o quão especial era para eles me convidarem. Uma semana depois desta reunião, eles me contataram e me disseram que queriam realizar a aventura comigo. Isso foi muito especial. Essa aventura que a diretora gravou durante 40 horas acabou sendo chamada de Ilha dos Monges Cinzentos. É uma ilha no norte da Holanda que recebe o nome de monges cistercienses que usavam cinza e viviam lá há 500 anos. Esses 8 homens começam a construir um novo futuro. É uma história de esperança. Isso vai contra todos os sinais dos tempos que lhes dizem: você vai morrer e não haverá ninguém no convento. Apesar disso, eles acreditam que há um futuro. Eles estão tomando em suas próprias mãos e tentando garantir que haja um futuro para eles. O documentário mostra que o movimento também foi uma viagem interna, um retorno às suas raízes vocacionais, para redescobrir em que eles colocaram toda a sua confiança. Na família. Roma celebra o aniversário de 350 anos do revolucionário arquiteto Francesco Borromini.
Ele é uma das principais figuras da arquitetura barroca romana. Os museus do Vaticano, a Academia Nacional de San Luca e a Universidade Sapienza celebram o aniversário de 350 anos da morte de Francesco Borromini, um importante arquiteto italiano que revolucionou a estética romana. Borromini transformou o conceito arquitetônico e as regras clássicas para criar um estilo livre e pessoal, com uma grande versatilidade e vitalidade artística. Por isso, alguns arquitetos o descrevem como o principal artista da arquitetura. Sua grande habilidade era olhar para o passado, absorvendo todo o possível em termos de ordem, forma, linhas, e depois criando uma nova ordem, uma nova maneira de dar forma a esses objetos que refletem claramente sua versatilidade. Rispecchia in qualche modo la figura proprio dell'ecletticità di quest'architetto. Borromini demonstrou uma grande paixão pelo design, que ainda pode ser visto em uma arquitetura suave que combina espirais com linhas e curvas retas. Isso significou uma alteração positiva ao planejamento urbano, mas, acima de tudo, formas incomuns que podem se inserir em uma estética maneirista que, embora não acabem correspondendo a ela, deu uma ideia da glorificação do estilo. Roma é uma cidade barroca e Borromini é uma figura principal da Roma barroca. Borromini trabalhou para muitas congregações e ordens religiosas e tornou-se amigo do Papa Inocêncio X, que foi seu grande apoiador. Entre suas obras mais características estão a Galeria Borromini no Palácio Espada, a restauração de São João de Latrão e São Paulo fora dos muros, e um projeto inacabado de ampliação do Palácio Panfili na Piazza Navona. Os museus do Vaticano, a Universidade de Sapienza e a Academia Nacional de San Luca estão preparando um grande congresso internacional, uma exposição e um concurso de fotografia para estudar esse pensamento revolucionário que influenciou tão fortemente a arquitetura barroca de Roma. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo sábado, ao 12h15. Bom fim de semana. Até lá!